Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da preparação do Palmeiras para o clássico contra o Santos nessa quarta-feira. Palmeiras que tem desfalques, o Jefité, Facundo Torres e o Vitor Roque não devem jogar essa partida. Quem deve voltar é o Flaco Lopes, que melhorou de uma gripe que ele teve aí durante esses dias. Vamos trazer a jornalista com as últimas informações, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto atualizando os jogos de hoje. Chegando aqui com a gente com as notícias do Palmeiras nesta terça-feira. Tudo bem, Jalile? Um beijo para você, bem-vinda. Obrigada, Glaucia. Bom dia para você, aos amigos do estúdio. Fã de esporte, o Palmeiras estreou com vitória na temporada, venceu a Portuguesa por 1-0 no Canindé, mas agora já tem clássico, se prepara para encarar o Santos nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, jogo na Arena Barueri. Primeiro clássico do ano para o Palmeiras, primeiro clássico desse Paulistão e primeiro jogo do Palmeiras como mandante na temporada, que não será no Allianz Parque, porque o Allianz passa por uma troca no piso sintético. E para essa partida é importante a gente atualizar o fã de esporte, em especial, claro, o torcedor do Palmeiras, em relação à condição física de alguns jogadores. O Vitor Roque ainda deve ser preservado. Ele teve uma entorse leve no tornozelo durante um jogo treino. Ontem fez parte do treinamento com os companheiros, também fez algumas atividades individuais, mas ainda deve ser preservado. O lateral esquerdo, Jefté, sentiu o músculo posterior da coxa na partida contra a Portuguesa, precisou ser substituído, depois teve diagnosticado um edema na coxa. Por isso, também não deve ficar à disposição para o clássico. O Kelvin, que foi o substituto imediato na partida do final de semana, ou o Piquerez devem ocupar a vaga. Já o Flaco Lopes ficou de fora do jogo contra a Portuguesa por conta de uma gripe, mas ontem treinou normalmente, deve ir a campo contra o Santos, inclusive com possibilidade de ser titular. Já o Facundo Torres, o próprio Palmeiras divulgou que teve uma lesão muscular na coxa, a apuração do Daniel Bocato é que não se trata de uma lesão séria, ele deve se recuperar no prazo normal mesmo para esse tipo de lesão, que é em até um mês. Lembrando que o Palmeiras ainda não pode contar com o Paulinho, Lucas Evangelista, Figueiredo e Felipe Anderson, todos seguem no departamento médico. A expectativa, Glaucia, é que para essa partida de quarta, o Palmeiras entre em campo com um time um pouco menos alternativo do que aquele que venceu a Portuguesa no Canindé. Entrou em campo com muitos meninos, inclusive um deles marcando o gol da vitória, o Luigi, mas nessa quarta, até por se tratar de um clássico, a tendência é que o Palmeiras não vá com força máxima, mas vá com um time um pouco mais perto do seu time ideal. Volto com vocês, Glaucia. Obrigada, Jalile, trazendo as informações do Palmeiras aqui pra gente também. Vamos fazer mais uma pausa no nosso Sport Center, Gustavo Hoffmann. O que teremos nesta sequência, meu amigo? Jalile Elias chegando mais uma vez aqui com a gente, trazendo as informações do time de Abel Ferreira. Bem-vinda, Jalile. É isso, Glaucio. O Palmeiras, então, que estreou com vitória na temporada, estreou contra a Portuguesa, venceu no Canindé por 1-0 com gol do menino da cria da Academia Luigi, e agora se prepara para um clássico, vai jogar contra o Santos nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, jogo que não é de mando do Palmeiras, mas que não será no Allianz Parque, porque o Allianz passa por uma troca no gramado sintético, por isso a partida será realizada na Arena Barueri. E a gente tem que, mais uma vez, atualizar o fã de esporte, atualizar o torcedor do Palmeiras em relação à condição física de alguns jogadores importantes. Tem notícia boa, tem notícia ruim. O Vitor Roque ainda deve ser preservado. Ele teve uma entorse no tornozelo, ficou de fora do jogo contra a Portuguesa. Essa entorse foi sofrida durante um jogo treino. Ele deve ser preservado mais uma vez, então deve ser desfalque. O Jefté, lateral esquerdo, foi titular na partida contra a Portuguesa, mas acabou sentindo o músculo posterior da coxa. Depois teve diagnosticado um edema na região, por isso também deve ser desfalque. O Kelvin ou o Piquerez devem assumir a vaga. A boa notícia para o torcedor do Palmeiras é que o Flaco Lopes, que foi ausência no jogo do final de semana por conta de uma gripe, se recuperou desse quadro gripal, treinou normalmente com o restante do grupo e deve ser titular no clássico desta quarta-feira. O Facundo Torres, o próprio Palmeiras divulgou que tem uma lesão muscular na coxa, também não deve atuar. Lembrando que o Palmeiras tem alguns jogadores que já estão há um tempinho no departamento médico e seguem em recuperação. Paulinho, Felipe Anderson, Lucas Evangelista e Figueiredo
Azevedo, todos seguem em recuperação do departamento médico, ainda são desfalques do Palmeiras. A expectativa é que o Palmeiras entre em campo com um time menos alternativo do que aquele que venceu a Portuguesa no Canindé, uma vitória apertada, uma vitória suada. Claro, trata-se de um clássico, então o Abel vai aproveitar melhor suas principais peças, não vai com força máxima, até porque a ideia do Palmeiras para esse começo de temporada é administrar possíveis riscos e também preservar fisicamente o seu elenco nesses primeiros jogos do Campeonato Paulista. Mas primeiro clássico do ano, primeiro clássico desse Campeonato Paulista, nessa quarta, Palmeiras e Santos na Arena Barueri. Gláucia. Boa, Jalile, segura aí, a gente já fala também de Santos para esse clássico de quarta-feira. E vai ser muito isso para quem consegue administrar elenco, né? Para quem tem até peças, né, Mari? No Palmeiras, acho que dá para o Abel fazer bem isso. Ainda tem alguns problemas de lesão, jogadores voltando aos poucos e tal. Mas ele consegue, nesse início de temporada, fazer uma gestão ali de elenco, ainda montar um time mais forte, mais competitivo. Acho que dá para ele se dar esse luxo que nem todo mundo tem. Exatamente. O Abel, ele ainda carrega muito do que aconteceu em 2025, né? A gente já viu nas duas oportunidades que a gente teve de ouvi-lo agora em 2026, ele resgatou um pouquinho do que aconteceu ainda em 2025. E isso me gera dúvida de como que o Palmeiras vai encarar o Campeonato Paulista, de retomar essa condição de vencedor, deixando os principais rivais para trás, já com uma sobra, ou se, entre aspas, tudo bem esse título não acontecer como não aconteceu na temporada passada, e aí sim essa força máxima de Campeonato Brasileiro que já encavara com o Campeonato Paulista. Então, eu estou nessa dúvida de como que vai ser interpretado esse Campeonato Paulista pelo Palmeiras. Eu acho que tira um pouco a responsabilidade do Palmeiras e do Abel Ferreira nesse Campeonato Paulista. O que tira a responsabilidade é justamente o Campeonato Brasileiro e a importância de você começar forte um Campeonato Brasileiro que você vai disputar ponto a ponto com o Flamengo até o final. Então eu vejo muito dessa maneira. Agora, a gente sabe que a gritaria no Palmeiras é sempre muito grande por parte da torcida. Os clássicos de início de ano pesam muito. Os clássicos pesam muito e essa quarta-feira já é uma final para o Palmeiras, ainda mais jogando não em casa, mas como mandante. Então, assim, eu acho que tira um pouco o peso, mas é certo que se chegar nas rodadas finais do Campeonato Paulista, ali na fase de mata-mata, né? No caso mata e na final mata-mata, perder o título paulista, seja Palmeiras, seja Corinthians, Santos ou São Paulo, perder sempre traz problema. Você falou de um São Paulo, né, que esse espaço curto parece que nem virou o ano. O Palmeiras também pegou, né? A gente viu o Abel na primeira coletiva de pós-jogo contra a Portuguesa. Chegou todo, tava com saudade de vocês, brincou com a turma da imprensa e tal, mas dali a pouco ele já colocou toda a mágoa das críticas de 2025, do que não virou, do que foi cobrança e tralalá, já colocou tudo pra fora, já veio no desabafo. Então, ficou ainda muito Passou isso, rápido, né? A saudade, né? Já. Só acho engraçado que... Mas, enfim, sim, ele traz, né? São mágoas de uma temporada que não saiu exatamente da maneira como ele planejou. Pois é, e aí ele trouxe tudo isso também já nessa cobrança, porque também se colocou nesse patamar, né? De briga por defender tudo o próprio sucesso. Sempre. Acho que muito mais do que não ter ganho os títulos, frustrou o desempenho, a expectativa que ficou abaixo do que se esperava, do que pode fazer um time como o Palmeiras. Vamos ver o que o Abel falou dessa temporada que passou e dessa que está começando. Orgulho e orgulho ferido e um bocadinho de raiva também por muitas das coisas que aconteceram ano passado. Umas foram do meu controle ou do nosso controle, outras não, e espero que não se repitam, mas daquilo que nós controlamos, vamos, como te disse, vamos nos desafiar. O ano passado, desiludidos, os torcedores desiludidos, a comissão técnica desiludida, a diretoria desiludida, mas sabemos aquilo que fizemos e sabemos, mais que tudo, o que não fizemos, aquilo que esteve no nosso controle e aquilo que não esteve no nosso controle. Portanto, este ano temos mais uma vez a oportunidade de recomeçar e a verdade é que nestes últimos 5 anos, 2020 ganhamos 2 troféus, 2021 ganhamos 1, 2022 ganhamos 3, 2023 ganhamos 1, 2024 ganhamos 1, 2025 não ganhamos nenhum, já para não falar nos vices. Como eu vos disse o ano passado, há aqui uma consistência. Há uma equipa que tem estado sempre a brigar e até para ficar em segundo, tu tens que lá chegar. Portanto, o que nós queremos agora é brigar até à final e ganhar títulos. É disso que nós nos alimentamos, é para isso que eu aqui estou e é isso que os nossos torcedores esperam de nós. Foi o excesso de hábito de levantar a taça
Ou foi que realmente foi uma temporada abaixo? Foi uma temporada abaixo porque o Palmeiras gastou muito, Fernandinho. Gastou 700 milhões de reais e não ganhou nada, né? Mas nem sempre, Veloso, investimento é sinônimo de dinheiro, de título na prateleira, né? Se você gastar mal, principalmente, não. E o Palmeiras gastou mal? Gastou mal, gastou muito mal o ano passado, 700 milhões em jogadores medianos. Então, por isso que não ganhou nada. E o Abel, antes dessa temporada, sempre dizia que os adversários se reforçavam mais porque investiam mais. Pois bem, no ano que a diretoria liberou 700 milhões em contratações, o Palmeiras não ganhou nada. Então isso aí entra na conta porque ele dizia que o dinheiro dos outros times que fazia diferença para os outros times ganharem. Como o Renato Gaúcho lembra? Foi o time do Flamengo, com 200 milhões eu ia arrebentar. Não Quando nada, você fala, você fica refém daquilo que você falou. Você fica refém do que se falou. Se você diz que é o dinheiro dos outros times que estão fazendo os times ganhar, quando você tem esse dinheiro e pode usar e usa mal, você vai ser cobrado por isso. E foi o que aconteceu o ano passado no Palmeiras. O Palmeiras foi o time que mais gastou, que mais investiu e que ficou com 3 vice-campeonatos. E agora, se você pensar, acho que desde a chegada do Abel foi um ano de incertezas. Aí tiveram títulos. Eu acho que esse ano, que essa temporada começa pior do que quando ele chegou. Porque quando ele chegou, ninguém sabia quem era. E ele surpreendeu ganhando títulos. Aí ganha. Agora, já sabem quem ele é, tem esse investimento que o Veloso falou, vai ser feito mais investimento. Se não ganhar, meu irmão, acho que não passa no primeiro semestre, porque a gente já tem um barulho grande de uma parte da torcida que não quer o Abel, não quer a presidente lá. E essa é uma briga com a renovação do Abel e a reeleição da presidente. Fica claro que não vai essa parte que tem diferença entre a torcida e a direção não vai ter paz nesse momento. O Abel, é um momento que o Abel pode ser mais cobrado, vocês veem isso? Eu acho que se o Abel não ganhar nada esse ano com o Palmeiras, não vira 27. Porque é inadmissível. Ele sai ou saem com ele? Porque ele já disse que não quer multa no contrato, que não tem, eu não vi o contrato, não sei se vocês viram. Eu acho que a paciência do torcedor palmeirense com o Abel tem a ver com... Assim, eu acho inadmissível um clube como o Palmeiras não ganhar nada. E eu não valorizo... Bateu na trave em 3, né? Mas bola na trave não estava pra caixa, dizia o Skank, né? O vice é o primeiro dos últimos, né? Como se diz, né? Aumentou essa pressão no Palmeiras por causa do sucesso do Corinthians? Total. O Santos ser vice, o São Paulo ser vice, o Corinthians ser vice. Porque começa a temporada, não há nenhuma expectativa em relação a esses times. Não, o Corinthians vai deixar de lado, porque o Corinthians ano passado foi o único que ganhou alguma coisa. Mas assim, é o que o Veloso falou. Você tem 700 milhões de reais. Contratou mal. Por exemplo, o Sousa e o Facundo Torres. Esses caras são inferiores a alguns jogadores, inclusive da base do Palmeiras. Micael, zagueiro. Micael, que já foi, vai jogar com o Messi agora. Esses são jogadores para São Paulo, para Santos, para Corinthians. Está cheio desses jogadores nesses times, entendeu? Por exemplo, o Palmeiras teve a chance de trazer o Jorginho para o Mundial. O Jorginho que está no Flamengo. Ah, vamos segurar aqui para depois do Mundial. Não. Pega esse dinheiro e contrata o Jorginho. Se não vier mais ninguém, o Jorginho teria feito uma baita de uma diferença. O próprio Andréas Pereira, por que não trouxe o Andréas para o Mundial, entendeu? Mas veio pela metade do preço da época. Então, mas aí é que está. Você está pensando em fazer economia ou não? Se você está pensando em fazer economia, você não contrata o Sousa, nem o Micael, nem o Facundo Torres. Eu acho que isso você foi pega o problema esse dinheiro e investe em jogador que você sabe que vai ser o diferencial, que vai ser o diferente, que vai fazer alguma coisa diferente. E aí, desculpa, Fernandinho, aí é erro do técnico, porque ele também não vai falar assim, não, foi o técnico anterior que contratou. Não, ele está há 5 anos. Ele dizimou o time de 2020. Sobraram apenas o Everton, o Veiga, que não é titular, e o Gomes. E o Gomes. O resto, ele mandou todo mundo embora. Ninguém sai, ninguém chega se o Abel não avalizar, entendeu? Ele era o Vinha. Talvez esse é o problema do erro do Palmeiras. Demorou para gastar e quando gastou quis compensar tudo. Eu acho que o erro do Abel é sempre o mesmo. É ele ficar lembrando das coisas do passado. Sempre. Condiciona... uma muleta para se defender, eu acho que ele usa dessa maneira. Mas ele deixa o dele toda hora, entendeu? Ele se responsabiliza por algo. Ele chegou na época do Flamengo e falou aquilo que o Veloso falou. O Flamengo gastou um monte de dinheiro e não ganhou nada. Falou do Botafogo também? Falou do Botafogo. No ano seguinte, a mesma coisa. Aí ele ganhou um jogo do LDU, ao invés de pensar para frente, ele lembrou da vaia da torcida. Pô, supera algumas coisas, olha para frente. Não precisa criar essa briga dentro, porque às vezes essa rixa de torcida e diretoria, e ele está entrando nesse meio, parte dele. Porque ao invés dele
passar por cima disso tudo e entender que o futebol brasileiro é dessa forma, e ele falou isso, não é só eu que falou, ele falou que o torcedor brasileiro é muito emocionado, então você tem que saber lidar com isso. Que o torcedor aqui ele vai cobrar quando você perder, independente do que você fez no passado. O Veloso tem quase 500 jogos pelo Palmeiras. Quantas vezes você foi vaiado, Veloso? Foi várias. Vaiado, Aí ele pegou uma fase que não ganhava nada. Então, Quando eu comecei, estava na fila. Era o bom e barato do Mustafa Contursi. 15 anos faz na parte do pacote, 15 você ficou na fila, Veloso? É. É brabo, hein? Então, 16 ficou, né? teve um jogo contra o Universitário que o Palmeiras fez 4 lá, lembra? Lembro. É, acabou, conseguiu a classificação ali, não precisava nem ter o segundo jogo aqui. O segundo jogo foi um empate, inclusive. 0-0. Pô, em vez dele comemorar, ele foi cutucar a torcida do Palmeiras, falando assim, não, mas você viu? Hoje a torcida do Universitário ficou batendo palma pro time. Papo, ninguém bate palma para um time que toma de 4, entendeu? Mas é o que eu falei, ele compra umas entra numa brigas dívida- bobas. umas divididas erradas. Ele compra pô. umas brigas bobas. É por isso que eu falo que esse ano o negócio pode ficar ainda maior, porque agora quem não gosta dele, ou parte da torcida que não gosta dele, tá com o argumento na mão, vai vir mais pedra. E, Fernandinho, ele reclama de ter sido vaiado quando ele tinha sido eliminado, perdido o título para o Corinthians no Paulista e estava sendo eliminado para o Corinthians dentro de casa no Allianz Parque da Copa do Brasil, que era favorito. Corinthians cheio de transfer ban, pagamento atrasado, cheio de problemas. Você vê que o Palmeiras com futebol investimento alto, aí perde a classificação para o Corinthians dentro de casa e ele não quer escutar uma vaia. Não, peraí. Você vê que o futebol é muito louco, né, Que cara? mundo que ele tá? Futebol é muito louco. Ele mora numa caverna, às E ele vezes, faz. né? que ele tá? Ele tá sabe o que meio é pior? fora do... E sabe o que é pior? Ele acaba fazendo a mesma coisa que ele reprime. É. Lembrando lá Exato. das coisas Exato. que se passaram, entendeu? E nós estamos falando de dinheiro, velho, mas se você olhar, os times estão gastando muito, né, cara? Gastaram muito. Aí se você pensar, olha o que aconteceu, vamos falar dos times aqui do nosso quintal de São Paulo. Até esse momento é uma das janelas mais econômicas do futebol de São Paulo. E os times estão cheios de grana, velho. Tá sobrando dinheiro com algumas exceções. Cheio né? de dinheiro. Quem? Aonde é que tá Onde? esse dinheiro aí, Onde? Fernandinho? Teoricamente, porque os Aonde caras tá esse contratam, não pagam, mas tudo bem. O Flamengo, o Palmeiras estão com grana. O Cruzeiro também pagou uma bala pelo Gerson. Enfim, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quem chegou, como é que tá essa situação? Ele foi e já volta. Já ele volta e a gente vai mostrar. É verdade que a gente tem dificuldade, mas esse é um grande problema. A gente não tem o dinheiro, mas parece que tem um monte. Parece que está sobrando grana no futebol, porque todo mundo continua rasgando grana. No futebol paulista, na verdade, o Palmeiras é que teve uma temporada passada que financeiramente foi muito boa, foi importante, bateu recordes, né, de arrecadação. E aí a gente espera que... Eu acho que o ano passado o Palmeiras teve a consciência que não pode errar tanto mais em contratações. Não dá para ficar atrás de garotos, de apostas, para chegar no time, se valorizar e ser vendido e ganhar título, porque... Isso aí é... Não dá para fazer um bom história da negócio e ter carochinha. sucesso desportivo. Não é sempre que isso acontece. Não é, Isso não que você é, está falando. Não é. Até porque essa filosofia do Palmeiras, se a gente for olhar, o único que foi vendido foi Richard Rios. O resto, ninguém. O cara chega e vai vendido por menos. Que chegou O cara como chega- se... Custou vai vendido por menos. 8 milhões de reais, foi vendido por um caminhão, deu uns 4, 5 vezes mais. Mas é uma coisa engraçada. Mesmo quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, contrata, mas uma coisa eles têm em comum. Tem contratado errado. São Paulo errou demais, o Corinthians errou demais, apesar do sucesso, o Santos errou pra caramba, e o Palmeiras, que estava com a burra cheia, errou, se não foi o que errou mais, bateu na trave, gente. Isso é uma coisa comum, né? Nem sempre dinheiro no bolso é certeza de algo bem feito. Dá uma olhada aí. Para mim foi o que mais Oi? errou. Desculpa, Quesada. Para mim, o Palmeiras foi o que mais errou, porque todos os outros estavam desesperados. Se virando com o que aparecia, O né? A tal da Palmeiras não precisa oportunidade. estar desesperado. O Palmeiras vai vender um jogador da base, lá fora os caras já até sabem, e ligam para a tia Leila, se não for 40 milhões de euros, nem liga porque ninguém vai atender. Então o Palmeiras não tem desespero, né? Não está com o Pires na mão como todos os outros estão. Então eu acho que o Palmeiras lidera também esses erros. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram. E agora eu quero trazer para vocês aí os jogos de hoje, dessa terça-feira. Teremos Campeonato Paulista, Novo Horizontino e Guarani, Capivariano e Portuguesa. Aí a Copa São Paulo tem alguns jogos rolando aí nesse momento. Aí tem Campeonato Paranaense, Maringá e Coritiba. Campeonato Baiano, Jacuipense e Vitória. Campeonato
Pernambucano, Vitória de Pernambuco e Jaguar. Campeonato Cearense, Maracanã e Horizonte. Campeonato Mato Grossense, Chapada e Misto. Campeonato Capixaba, Rio Branco e Serra. Desportivo Ferroviário e Rio Branco. Aí tem campeonatos pelo mundo afora, né? Campeonato Alemão, Copa do Rei, Campeonato Mexicano, Copa da Itália, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Saudita e alguns jogos amistosos também rolando aí no dia de hoje. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.